Assim como Daenerys previu o fim de Valíria, Aegon previu o fim dos mundos dos homens. Isso começou com um terrível inverno caindo no norte, e tudo o que está nessa escuridão destruirá o mundo dos vivos. Bom, essa foi a fala do rei Viserys falando com a sua filha Rhaenyra ali, né, falando sobre esse segredo que os reis Targaryens eles têm entre si ali, vão passando de geração em geração. Com certeza ele tá falando do Rei da Noite e dos zumbis, mas eu gostaria de perguntar, você gostaria de ver isso em House of the Dragon? Imagina só essa treta. Talvez o Rei da Noite até tentou invadir todo o Westeros antes de Game of Thrones e pode aparecer nessa série. Então segue comigo que nós vamos falar um pouquinho de como que isso poderia acontecer. Mas antes, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, por favor, isso ajuda muito. Bom, como que isso seria possível? Como que seria possível de acontecer? A primeira coisa é que ainda não mostrou e pode ser que nem mostre na série, mas o Rei da Noite tá lá sim. Porque a gente aprende nos livros e, se não me engano, até contado em Game of Thrones também, que o Rei da Noite ele foi criado no início da Primeira Era ali, nos primeiros homens que chegaram em Westeros. E é nessa era que o Rei da Noite ele é criado. E então, nessa história que se passa ali, House of the Dragon, o Rei da Noite ele já existe, ele tá lá no norte. E não só o Rei da Noite, mas a muralha já existe, a Patrulha da Noite já existe, então essa galera toda tá lá. O que a gente vai falar nesse vídeo aqui é se isso vai aparecer ou não nessa série que nós estamos acompanhando. Vale lembrar também que em Game of Thrones ele começa a aparecer mais os Vagantes Brancos, os White Walkers, né? Os zumbis ali, o Rei da Noite, porque passa um meteoro ali e nisso os ovos de dragão começam a chocar, né, os dragões da Daenerys, e depois a gente vê que a Missandei explica que a magia parece que ela estava em ápice, então todas as coisas mágicas começaram a surgir e ganhar mais força. Ela até fala nos livros que ela tinha que fazer umas mágicas lá, umas ilusões de ótica para poder mostrar que o Senhor da Luz existia mesmo, porque a magia dela estava fraca. Só que aí, desde quando surgiram os dragões, a magia dela começou a ficar mais forte. E você pode perceber que os Vagantes Brancos também começaram a surgir, a ter mais força. Então você percebe que a magia ela tem uma conexão entre si, né? E nós estamos vendo uma série que tem ali uns 10 dragões, então a magia tá bem forte nessa série. Então, nessa linha de raciocínio, os Vagantes Brancos eles vão ter bastante força e estão bem fortes nesse momento da história. Tem duas possibilidades, né, isso acontecendo. A Rhaenyra, ela pode ir para além da muralha, porque o pai dela já contou esse segredo, então em algum momento ela pode descobrir que mal é esse além da muralha, ela pode descobrir que inverno é esse, alguma coisa pode acontecer e ela ficar instigada, né, em algum momento da história a voar com o seu dragão lindo, maravilhoso lá para além da muralha e descobrir o que é isso, e aí pode acontecer esse embate nesse momento. Ou a Patrulha da Noite pode dar conta do recado, porque a gente pode ver que na Cidadela, em Game of Thrones, os mestres dos mestres lá, eles começam a falar bem... Meu, não se preocupa com isso não, porque a muralha dá conta, a muralha dá conta, a muralha dá conta. Todo mundo fala isso em Game of Thrones, principalmente nas últimas temporadas. Então, eles podem ter um precedente para poder, né, ter tanta certeza de que a muralha dá conta. E o precedente pode ser o que vai acontecer nessa série. Então, eles podem inventar uma trama ali, uma história, pode criar um caminho para que isso aconteça, ou tendo um embate com os Targaryens, com os dragões, que é o que a gente mais gostaria de ver. Já pensou? Hashtag mais dragão zumbi aí, cuspindo fogo de gelo, ou gelo, né? Raio de gelo, raio congelante, fogo azul, fogo verde. A gente quer ver é novidade, queremos ver é treta, queremos ver sangue e fogo e zumbi, né? Seria fantástico ver isso mesmo, né? Ou então, também seria lindo ver aquela guerra no estilo daquele episódio de Game of Thrones que teve a Batalha dos Bastardos. Imagine ver uma guerra daquela ali, só que além da muralha, né? A gente vai ver bastante dos selvagens também, porque tem selvagens além da muralha, então seria muito interessante ver esses embates e essas coisas. Mas temos outra questão, se tem possibilidade disso acontecer, será que a HBO gostaria de fazer isso acontecer mesmo?
Gente, eu vou ser sincero, por mais que eu gostaria muito de ver treta e gosto muito de ver as coisas, eu acho que é bem pouco provável, é bastante, sendo bem até redundante, é bastante pouco provável que a gente veja isso nessa série por dois motivos. O primeiro motivo é que se eles quisessem adaptar novamente os zumbis de gelo e tudo mais, eles fariam uma série sobre a Longa Noite. Inclusive, eles chegaram a começar a produzir essa série, gravaram o episódio piloto e então cancelaram essa série e aí eles preferiram, né, fazer uma série sobre a Casa Targaryen e aí veio essa série que nós estamos acompanhando agora. Então, eu acho que eles não vão querer introduzir muito esse assunto, porque se eles quisessem mesmo introduzir esse assunto, eles teriam dado continuidade a essa série, né, que acabou não indo pra frente. Então esse é o primeiro motivo. Eu acho que eles não querem mesmo, eles querem focar em fogo e sangue mesmo, e é isso que eles querem focar, né? Gasta muito, muito, muito CGI para poder fazer já esses dragões. Em Game of Thrones, por exemplo, você pode perceber que até os lobos gigantes, eles ficaram bem apagadinhos, começaram a matar eles gratuitamente, né? Isso foi acontecendo porque eles precisaram administrar o recurso, né? Ou a gente investe na computação gráfica de lobo gigante, ou a gente investe em computação gráfica de dragões. E eles escolheram dragões, e nessa série eles têm que escolher dragões, já que é uma série da Casa dos Dragões, né? E o segundo motivo é porque já tem muita subtrama nessa história. É uma história cheia de vertentes, cheia de personagens, de coisinhas. E é claro que a gente está acostumado a ver isso, é um universo que sempre trabalha com isso daí. Só que eu acredito que seria uma mistura, ia fazer uma salada muito grande se eles introduzissem zumbis, né, nessa história. E sendo que o foco dessa história é a família, é ela se destruir por dentro, como foi falado no primeiro episódio, né? Que ó, os únicos que poderiam destruir os Targaryens são os próprios Targaryens. Então eu acredito que eles vão focar mais nisso e seria uma salada muito desenfreada se eles introduzissem outro assunto. Bom, falei da HBO, falei de mim, mas eu gostaria de saber de você. Você acha que eles vão introduzir essa história nessa história? Eles vão introduzir essas coisas? Ou você gostaria de ver isso? Aqui no meu coração, eu gostaria muito de ver Dragão de Gelo novamente. Vi muito pouquinho em Game of Thrones. Seria lindo ver essas coisas. Comenta aí o que você gostaria de ver. Meu, esqueci de falar, outra coisa que tá lá é o Corvo de Três Olhos, gente. Ele tá lá, existe o Corvo de Três Olhos. E falar em Corvo de Três Olhos tem o pessoal que troca, os wargs, né? Os troca-peles, que troca de corpo. Tem muita coisa, gente. Inclusive, comenta aí se vocês querem saber as coisas que tem nesse universo, que estão presentes em Game of Thrones e que já estão presentes nessa série também, porque a gente vai gravar um vídeo aí falando só todas as coisas que se mantiveram ali, personagens, construções, lugares, porque vai ser muito bacana conversar sobre isso também. Obrigado até aqui e falou!